E hoje a aula, então, é para entender os conceitos sobre design, sobre interface. Então, para a gente começar a falar sobre o design da interface. Então, começando, o que é o design? O OZIP, ele é o elo de ligação entre as ciências do desenvolvimento de produtos, e a gente vai ter várias, né? Disciplinas de artes, disciplinas de desenvolvimento de sistemas, arquitetura, engenharias, e as ciências humanas que estudam o usuário. Então, além da gente estudar os produtos, a gente estuda o usuário. Então, o design, ele faz essa ligação dessas áreas. E o design, a gente vai entender como projeto. O design, ele é basicamente o projeto. Esse autor que estava citado antes é o Gibbon Zip. Eu vou deixar aqui para vocês uma bibliografia para vocês irem dando uma pesquisada. Ele é autor de alguns livros, alguns materiais. Aqui tem dois bem importantes, que é o Design, Cultura e Sociedade e do Material ao Digital. Ele é um professor que ele já atuou até aqui na UFSC, em Santa Catarina, mas ele estudou em Ulm, na Alemanha, que foi aí uma das primeiras escolas de design. Então, esse autor, ele propõe aqui um diagrama para a gente entender o que é a interface, que é esse elo que faz a mediação entre um usuário, uma pessoa que vai realizar um trabalho, uma tarefa, a própria tarefa e uma ferramenta para realizar isso. Então, por exemplo, o usuário, ele quer, digamos, pedir uma pizza. Ele vai fazer isso pelo celular. Então, a tarefa dele, né, é conseguir pedir essa pizza, e ele vai utilizar o smartphone, né? Ele vai acessar um aplicativo. A interface é que faz a ligação disso tudo, que vai ser, então, essa interface do smartphone. E depois, então, a interface do aplicativo. Então, o mediador de estudo é a interface, que é o espaço onde se estrutura essa relação entre o corpo, a ferramenta e o objeto da ação. A interface, então, ela é isso, ela faz uma mediação. É o lugar onde ocorre o contato entre duas partes, entre duas entidades. E quanto mais diferentes elas forem, mais a gente precisa de uma interface bem projetada. Que na imagem vocês podem ver, né, um homem e uma máquina. Então, antes da gente ter as interfaces digitais, o que a gente tinha era esse contato direto, né, entre homem e máquina. E isso é bem distinto, bem diferente. Então, com o passar do tempo, foram se desenvolvendo essas interfaces que vão ser o elo de mediação. Por exemplo, essas aqui que vocês devem conhecer, como, por exemplo, a interface aqui de uma Smart TV. Então, a gente não mexe lá mais nos botões da televisão, nos botões físicos, né? A gente tem essa interface que é digital, bem como aqui no smartphone, que antes a gente tinha esses botões digitais aqui, no caso do telefone de fio, que a gente chamava. Então, a interface, ela faz a mediação da interação entre o usuário e o objeto, que pode ser material ou imaterial, e ela deve conversar com o usuário, mostrando para ele como interagir com o objeto. Que é isso, então, que basicamente a gente faz quando a gente quer assistir um filme, procurando aí, por exemplo, numa interface de uma Smart TV. Também, então, a interface como mediação é ela que transforma os objetos em produtos, né? Se não tivesse a interface, talvez a gente não soubesse como fazer funcionar aí uma máquina de lavar, por exemplo. Então, a interface também é entendida como a superfície de contato, de tradução, de articulação entre dois espaços, duas espécies, duas ordens de realidades diferentes. Essas são nomenclaturas, então, que vocês vão encontrar falando sobre o conceito de interface. Então, ela determina um código para o outro, do analógico para o digital, do mecânico para o humano.
Também a forma da interface reflete as qualidades físicas das partes que estão interagindo. A interface física, né, por exemplo, uma maçaneta. A maçaneta não é uma mão, né, como uma imagem aqui, mas é isso que ela nos faz. Ela nos dá esse convite, né? A forma da maçaneta faz com que eu saiba que ali é para abrir a porta, assim como uma alça de uma xícara, ou até mesmo os botões, né, digitais de um celular. Os ícones, eles representam botões. Então, quando a gente encontra esses novos objetos, normalmente a gente já sabe como interagir com eles, né? A gente vê a xícara e já sabe que é ali para pegar. E aí, para esse fenômeno que acontece, a gente tem um nome que a gente adotou no design lá da biologia, que se chama affordance, que não tem nem tradução. Mas ele se refere a essa possibilidade que a forma do ambiente e dos objetos nos dá para interagir com ele. Então, aplicado também às interfaces digitais. E aí, um outro tema importante é a invisibilidade da interface. Segundo um outro professor pesquisador, é o Donald Norman, ele fala que a função do designer é tornar a interface